Bom, ah, vamos falar um pouco do capítulo 7 agora, porque olha só. Nesse capítulo, Paulo, o que ele faz? Ele esclarece novamente que tanto o gentio cristão quanto o judeu cristão, eles estão totalmente livres da lei da antiga aliança. Não somente da condenação da lei, tá? Mas também livre de seguir os antigos rituais, festas e simbolismos que faziam parte da antiga aliança, incluindo, obviamente, o sábado, né? Olha lá. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Agora que eu vou falar sobre esse negócio aqui, do adultério dentro da igreja adventista. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo de espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O que ele está dizendo aqui, gente? A gente morreu. Da mesma forma que ele está dizendo aqui, que uma mulher, quando é casada com um homem, ela tem que ficar com aquele homem, ela não pode ir para outro homem ainda, porque senão ela é adúltera. Ela está dizendo a mesma coisa do cara, tá? Paulo está colocando ali no exemplo do homem que morreu, ele está colocando a antiga aliança. E a antiga aliança, sabe, eu estou falando de todos os 613 mandamentos da Torá. 6 mais 1 mais 3 igual a 10 mandamentos, que é o resumo das 613 leis. Então ele está falando de todas as 613 leis. Olha o que ele diz ali. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo de espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o cara que... Olha que pesado, cara, esse negócio aqui é muito forte. Ele está dizendo que o cara que se diz cristão e se diz estar debaixo da nova aliança, debaixo da graça de Cristo, no evangelho da graça de Cristo, e ainda permanece fazendo as coisas da antiga aliança, essa pessoa é considerada um adúltero ou uma adúltera espiritual. Por quê? Porque ela está segurando com uma mão na mão de Jesus e com a outra mão está segurando a mão de Moisés. Ela está cometendo um adultério espiritual. Infelizmente, todas as pessoas que estão debaixo dos princípios, das regras, dos preceitos da igreja adventista estão fazendo isso. Eles estão dizendo que estão com Jesus aqui com uma mão, mas com a outra mão eles se mantêm presos ou algemados, sei lá, como você quiser pensar, ou simplesmente segurando porque querem, a mão de Moisés, da antiga, com todas as suas regrinhas, todas não, mas algumas de suas regras da antiga aliança que já morreram, tá? Na verdade todas, porque se ele se propôs a fazer uma, né, que um simbolismo ali que é o sábado, ele está sujeito agora a toda a lei, tá? Então assim, o que acontece? Nós somos libertos de toda essa questão da lei da antiga aliança. Toda ela. Os 10 mandamentos, tudo. Agora a gente está debaixo de uma nova lei, que é a lei do amor de Cristo, que pede para você amar o teu próximo como a si mesmo. Tá? Então você está debaixo dessa nova lei agora, mas a antiga lei foi toda pro vinagre. Tá? O que é o negócio aqui, gente? Ó, eu não vou subestimar o meu público. Tá? Não vou. Então eu estou falando tudo. Estou jogando carne e alimento sólido. Tá? E a verdade é, essa informação que eu estou passando aqui agora, ela é bem perigosa, tá? Ela é bastante perigosa para o cristão que não é maduro. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui para vocês o seguinte: vocês são livres. Se vocês quiserem ser. Vocês têm
por uma ratificação de Cristo, de Deus, o poder de se tornarem livres da religião. Tá? Para isso você precisa compreender, ter uma renovação da tua mente, metanoia e, né, gerar essa libertação na tua vida e na vida de quem está à tua volta. Porém, olha só, muita gente não consegue lidar com essa liberdade. Né? É aquela história, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, mais uma vez, você vai ter que viver debaixo do bom senso. Tá? Então, assim, tem muitos cristãos que utilizam, sim, a religião como muleta, tá? Para saírem de um problema. Por exemplo, o cara que... é como se fosse assim, um alcoólatra que vai na reunião dos alcoólicos anônimos toda semana e aí ele falta uma, falta duas e cai. É a mesma coisa que o religioso. É igual. Ele precisa estar toda semana na igreja. Se ele faltar uma semana, se ele faltar duas, ele já não consegue permanecer longe das loucuras. E cai. Por que, Gleison, que isso acontece? Por vários motivos. Mas basicamente porque essa pessoa não tem um relacionamento com Deus. Tá? Então a religião é uma muleta, sim. É uma muleta que funciona muitas vezes. Tá? Para o cara que está precisando ali, um doidão, drogado, ex-drogado, ou alcoólatra, ou sei lá, um cara, né, que seja muito pervertido, sei lá o que, quer sair com um monte de mulher, ou uma mulher quer sair com um monte de homem, não consegue. Então ela tem que estar toda semana ali ouvindo o pastor, isso aí tá errado, esse negócio tá errado, né? Não faça isso, para se manter. Só que é um paliativo. Então assim, passou um tempo sem ir na igreja, cai. Por quê? Porque não está ligado na videira, está ligado na igreja. Está ligado numa instituição, está ligado num coletivo ali, institucional, onde ele congrega, que ajuda ele a segurar a barra por mais uma semana. Tá? E isso não funciona, gente. Não funciona. Se dá qualquer problema, por exemplo, pandemia, pronto, acabou. Acabou, não pode mais ir para a igreja, agora ferrou. Né? E é o que realmente de fato aconteceu com muita gente, né? Então assim, vão direto na fonte, tá? Vão direto na fonte. Não fiquem ligados colocando a sua fé na igreja instituição, mas sim em Cristo. Vá direto na fonte. Mas Ele quer te libertar, tá? Então você fazendo isso que eu estou te falando, tendo um relacionamento com Ele. Como que eu faço relacionamento com Ele? Bom, eu vou ter um capítulo falando só sobre isso no volume 3, tá? Mas basicamente é oração, gente. Oração, jejum, leitura da palavra, tá? Mas eu vou te explicar tudo isso na próxima série.